Pai Celeste, graças te damos pela rica oportunidade que uma vez mais tu nos concedes para juntos estarmos com este grupo do curso médio em teologia. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, pelas duas bondades e misericórdias voltadas para cada um deles e de suas famílias. Também queremos de coração agradecer pela vida do evangelista Kleber Tomás da Silva, que muitíssimo nos ajudou ao longo deste tempo, aqui revezando-se entre o curso médio e o curso bacharel. Como agora não temos mais alunos para o bacharel e aguardando, claro, adiante este grupo aqui se formar para passar para o bacharel, teu servo está com seus afazeres voltados ali para o Ministério Filadélfia, o ministério a quem ele tem servido. Por isso, continua usando poderosamente nosso irmão Kleber, sua esposa e irmã Aline, que a tua mão continue sustentando o teu servo, recompensando-o poderosamente por todo o carinho que ele teve em abençoar a Academia Bíblica Bereia com seu lindo talento de ensinar a gloriosa palavra de Deus. E esta classe, com esta primeira matéria, esta primeira aula da matéria de profetas maiores, queremos te pedir, ó Deus, que teu Espírito nos guie, nos oriente, nos ministre, porque aqui estamos dispostos a ser trabalhados pela tua santa palavra. Muito obrigado, é a oração que nós fazemos agradecidos no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deixa que eu só acertar a ficha de chamada para não ser injusto com ninguém, né? Nosso jovem Marcos Tavares, né? Acho que o irmão Marcos vai ter que me ensinar como é que a sua esposa consegue manter o irmão jovem e bonito, né? Igualzinho o irmão Robson. Tem um negócio aí que eu ainda tenho que aprender. Eu tenho que aprender, mas fazer o quê, né? Vou fazer 67 anos e eu preciso desesperadamente correr atrás por uma forma de me renovar. O William, então, nem se fala, né? O William não precisa nem esquentar a cabeça, né? Está com 18 anos nas costas, então, né? William, de todos aqui, é o privilegiado, é o privilegiado. O Kleber, então, com aquela barba bonita, olha, eu não conseguiria nunca tê-la, né? Mas isso aí é privilégio de poucos. William Carvalho, por enquanto, está com dificuldades no seu vídeo, mas se Deus quiser, eu acredito que breve, breve já vai estar sendo restaurado. E daqui a pouquinho, né, a irmã Meire também vai estar aí conosco, né? Ela está ali atendendo a sua família no seu jantar, né? É privilegiado para quem janta. Eu não janto, não, gente. Jantar não é coisa para velho. Eu como uma saladinha ou um sanduíche natural, né? Se eu janto, eu capoto. Eu não tenho a energia que vocês têm para jantar, não. O meu negócio é, essa hora da noite é só sanduíche natural e daí para baixo. E vamos para a cama. Vamos lá, meus irmãos. Profetas maiores e profetas menores. Pegaram lá a apostila em PDF? Pegaram em PDF? Isso. Quarta-feira, se Deus quiser, já vai estar saindo pelo correio a apostila encadernada, né? Tá aqui, a abençoada, né? Profetas, é um só volume. Ela é um pouquinho grande, então ela vai abranger os dois módulos, né? Porque na nossa grade está em separado profetas maiores e profetas menores. Então vão ser duas matérias em uma, certo? Mas vão ser contabilizadas em separado. A nota para profetas maiores e a nota para profetas menores. Lá no índice, quando você abre a sua apostila, né, você já vai ver o conteúdo, né? Conceitos básicos da palavra profética, estrutura da palavra profética, os 5 profetas maiores e os 12 profetas menores. Teremos então 7 aulas que vão abranger profetas maiores e mais 7 que vão abranger profetas menores. Vamos lá na página de número 3. Natureza e propósitos de Deus. Deus possui inteligência sobrenatural, quer dizer que ele mesmo criou as leis e o mundo natural, mas ele pode ultrapassar os limites do que foi criado no instante que ele quiser,
fazendo uma ação sobrenatural. Isso quer dizer que Deus é soberano em fazer tudo aquilo que ele achar por bem, independente que ele tenha criado regras ou limites dentro do mundo natural. Porque ele é Deus Todo-Poderoso, iniciando ele presente, e os seus atributos são exclusivos. Ele, Deus, se apresentou para Moisés como eu sou, um ser absolutamente autossuficiente, sem nenhum tipo de necessidade, mas com limitações decorrentes de sua própria natureza, o amor. Se a gente vai estudar, entender isso aqui. É, Lucas 3:8, eu fiz essa menção aqui, está pequenininho. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Deus também, olha que estranho, né? Ele é atemporal. O que é atemporal? Ele não depende do tempo. Mas, na verdade, não é estranho, né? É nada mais que comum. Estranho para nós, que somos humanos limitados à esfera do tempo. Em que ponto da linha Deus está nesse momento? Em todos e em nenhum especificamente, porque, repito, Deus não depende do tempo e do espaço para existir. Eu, você, nós, na verdade, dependemos do tempo e do espaço para existirmos. Ele tanto está na eternidade passada, isso aqui dá um bug na nossa cabeça, né? Dá um nó. Mas vai com calma, não surta, porque isso aqui dá para surtar, não é? Ele tanto está na eternidade passada, não é? Como ele também está na eternidade futura ao mesmo tempo. Fala comigo, Orsino Siqueira. Dá sinal de vida, meu Deus. Glória a Jesus. Fala comigo, Orsino. Tá me ouvindo? Paz, pastor, tudo bem? Tô um pouquinho Ah, ruim da ó, voz. olha essa voz cavernosa. Essa é a voz do Orsino. Ai, Jesus é bom. Que Orsino, bom eu tá... tenho que aprender a ter a tua voz. Eu tenho como não. É um Bom prazer demais, estar aqui, Orsino. Não, pastor. Muito não bom estou ter um conseguindo ainda pastor te aqui ver, com a mas eu vou gente. ter que forçadamente a tampa para eu te ver, meu amigo. Tá Vem, complicado. vem, vem sim, Meu pastor. Deus. Pode ser um prazer Mas, estar com o pastor, mas viu? a gente vai combinar direitinho, né? Não é promessa de Vamos sim. Chapolin Colorado, não, mas Não, não. Não, a gente sabe como. abrir o mistério vai desenrolar, com a graça de Deus. Com, Mas vamos lá. com certeza. Deus, então, ele está no passado, olha que loucura. Hoje, aqui, agora, no presente, e ele está no futuro, porque ele é atemporal. Já nós não. Nós existimos dentro do tempo e do espaço, né? Eu estou indo para 67 anos de idade. Antes disso, lá atrás, 68, 69, 70 anos atrás, já não existia, porque eu dependia de estar na linha do tempo para existir, igual o Kleber, né? Com os 18 anos dele. Há 19 anos, Kleber não existia. Mas aí, a partir de 18 anos, ele passou a existir. Olha lá. Ele está sorrindo porque ele vai dizer: eu sou privilegiado, gente, de 18. Não é para qualquer um, não. Mas é interessante, né? Isso aqui, ó. Continuamos. A própria ciência, através da física quântica, que estuda as partículas subatômicas, demonstra que, num certo nível, é possível que uma certa partícula ocupe posições diferentes no espaço ao mesmo tempo. Perdão. Então, o que se pode esperar do Deus dos impossíveis? Para os que gostam de enigmas, apresenta o seguinte texto. Olha o texto que eu separei de Romanos 8, 29 e 30. Esse texto é bem interessante. Ó, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre os muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos 8, 29 e 30. O tempo verbal do verbo glorificou neste texto. Já temos a resposta. Ele está no pretérito perfeito, uma ação completa já realizada no passado e não a se realizar no futuro. À primeira vista, teria que ser escrito glorificará,
pois essa ação ainda não aconteceu. Mas Paulo escreveu esta epístola ao redor do ano 57 depois de Cristo. A tradução está incorreta? Não. É que o autor da frase estava naquela ocasião em algum ponto de nosso futuro, e para ele isso já era fato consumado. Olha que interessante isso. Por causa dos seus exclusivos atributos de poder, Deus planejou um macroprojeto chamado Glorificação de Jesus Cristo. Presta atenção que isso aqui realmente mexe com a nossa cabeça. Esse projeto está intimamente associado a outro macroprojeto chamado Humanidade do Planeta Terra, que inclui a formação de um planeta habitável com ambientes ecologicamente propícios, com espaço, energia, atmosfera, recursos minerais, água, alimentação, capacitação de reprodução, DNA, etc., que pudesse dar sustentabilidade à espécie Homo sapiens, que somos nós, né? Criação de Deus, seres humanos. Deus criou para nós a Terra, um planeta excepcionalmente lindo e adequado à nossa forma de vida. Nós somos essencialmente terráqueos e vivemos numa cadeia maravilhosa. Quando olhamos para o firmamento, ou seja, para o céu de noite, e vemos todas aquelas estrelas e constelações, podemos ter certeza de uma coisa: isso não é para nós, humanidade. Essa demonstração de poder é para glorificar o inconcebível poder do próprio Deus. Virando a página, já estamos na 4. Por que ele fez isso? Porque ele pode e porque ele queria. Ele nos amou de antemão antes de existirmos e queria compartilhar esse amor conosco através de relacionamentos pessoais. A Trindade. E nossa cabeça vai viajar muito em cima desse aspecto tão difícil da teologia, né? Que é a Trindade. Muito dificilmente ser explicada, né? Eu vejo por aí teólogos quebrando a cabeça, explicando quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, mas eles não chegam a nenhuma conclusão, irmãos. O negócio é que temos que aceitar por fé que o nosso Deus é 3 em 1. Ué, 3 deuses? Não. 3 pessoas. Como é que é isso? Dá uma ilustração da mão, não é? A mão tem 5 dedos. Não são 5 mãos, são 5 dedos que fazem parte de uma única mão. Mas mesmo essa explicação fica para trás, ou seja, não satisfaz a uma explicação dentro da lógica humana, porque não bate, gente. Aqui dentro, ó, tum, dá um negócio, dá uma bugada, tchum, não faz sentido. Como é que é isso? Pai, Filho, Espírito Santo, peraí, são 3 deuses? Não, são 3 pessoas totalmente diferentes, mas sendo as 3 um só Deus. 3 deuses? Não, para tudo. Não são 3 deuses. São 3 pessoas com o mesmo atributo de Deus. Ih, pastor, agora já está começando a esquentar aqui a parte da frente da minha cabeça. O que eu faço? Vamos esfriar, tá? Toma um pouquinho de água, porque essa matéria a gente vai dar uma viajada bonita em pontos que, na maioria das vezes, entramos em conflito, até mesmo quando lemos a palavra de Deus. A Trindade uniu-se, olha só essa declaração aqui, uniu-se e passou a executar os projetos divinos para que a glória deles pudesse florescer à medida que as suas criaturas estivessem executando os propósitos para os quais foram criados. Dar honra, glória e louvor aos criadores. Aqui temos os gráficos das eras divinas. Os gráficos a seguir demonstram de forma didática o projeto Humanidade, que faz parte da glorificação de Jesus Cristo. Então aqui nós temos, né, este gráfico aqui que nos ajuda a entender um pouquinho o chamado projeto Humanidade. Se você consegue acompanhar no PDF, você vai ver ele dividido em 6 partes, não é? A primeira parte, eternidade passada, a segunda, inocência, a terceira, consciência, a quarta, governo humano, a quinta, os patriarcas,
e a sexta parte, lei e profetas. Estas divisões são muito parecidas com um outro gráfico chamado dispensações bíblicas. Há uma semelhança muito grande, entendeu? Entre este gráfico e o gráfico das dispensações. Aí, se você me acompanha direitinho, ó, para cada um desses números ou etapas, está dividido em quatro partes diferenciadas, que são era, quando, base e quem. E a transição de uma etapa para outra, está observando? Entre um e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, vem uma coluna, bem assim, dividindo. E com um evento, com um acontecimento, isto é, entre a era da eternidade passada e a inocência, o que, que teve lá no meio? A criação. Oh! Entre a inocência e a consciência, qual foi o acontecimento que ficou no meio? O juízo no Éden. Entre a consciência e o governo humano, qual foi o acontecimento que ficou no meio? O dilúvio. Entre o governo humano e os patriarcas, qual o acontecimento que chama mais atenção que ficou no meio? A Torre de Babel. Entre os patriarcas e a lei e os profetas, olha que curioso, aí ficam dois acontecimentos: o êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, e o dia de Pentecostes, lá em Atos, capítulo de número 2. Mas não para por aí, não. Se você virar a página, ó, continua. 7, 8, 9, 10. Tá? O número 7 é o tempo da igreja, ou a era da igreja, ou a graça. Aí acontece o arrebatamento. Aí entra na etapa 8, grande tribulação. Estas datas foram colocadas só para efeito ilustrativo, nada mais. Não é que estou aqui afirmando que vai acontecer algo entre 2023 a 2030. Pode acontecer antes, pode acontecer no meio do caminho, pode acontecer depois, mas estas datas aqui foram colocadas a nível ilustrativo, nada mais. Entre a etapa 8 e a 9, está o quê? A segunda vinda de Cristo, ou seja, a revelação de Cristo fisicamente ao planeta Terra. Entre a etapa 9 e 10, aparece o grande trono branco, que é o juízo final, ou o juízo dos ímpios. Mas procure não se esquecer que para cada um desses números, temos um nome que determina esta etapa e temos estas linhas: quando, base e quem. Tá? Isso aqui seria interessante você ler com bastante atenção. Algumas datas aqui, como lá no número 2, 3, 4, 5 e 6, são datas exatas. Já no número 7, 8, 9 e 10, são datas ilustrativas, nada mais, para você entender a linha do projeto Humanidade. Dito isto, vamos para a página 7, página de número 7. Aí nós vamos agora para a conceituação de profecia. Nós estamos vivendo uma época que existe ainda, por incrível que pareça, temos o privilégio de termos, isso aqui nas nossas mãos. Sabe o que é isso? Eu acredito que vocês sabem, né? O mundo nas mãos. Estou errado? O planeta Terra inteiro está aqui. Como é que é isso, pastor? Você clica e viaja em fração de poucos minutos em todo o planeta. O resumo de todo o saber humano está aqui dentro. Ou seja, pensa comigo, há 20 anos atrás, eu e você, tínhamos este acesso como hoje temos? Não. Eu me lembro que há 20 anos atrás tinha os telefones celulares, né? Aqueles abre e fecha. Alguém está lembrado? Dos abre e fecha? Pequenininho, né? A telinha pequenininha, tinha que colocar até uma lupa para enxergar. Era ruim para mandar mensagem de texto. Hoje temos, né?
esses telefones grandes, né? Seja da Samsung, seja da Apple, temos os iPads, tanto os pequenos como os grandões, temos as tabletas Android, ou seja, nós temos os laptops, nós temos hoje uma gama gigantesca tecnológica ao nosso dispor que nos dão acesso a uma enorme avalanche de informações. Mas aí está o problema. É tanta informação, tanta, que se nós não aprendermos a aplicar filtro, preste atenção, você entra em parafuso. Nós entramos em parafuso. Tem crente, tem pessoas, tem cristão que não sabem usar essa gigantesca quantidade de informação. Nem tudo que está aqui dentro, nem toda informação que aqui está à nossa disposição deve ser considerada como verdadeira e autêntica, porque também estamos vivendo numa época da chamada fake news, ou seja, das notícias falsas, das notícias que não são verdade. Então o negócio está bem complicado. Então nós, como cristãos, precisamos ter filtro. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla? A palavra profecia é a palavra mais mal interpretada nos últimos 10 anos. Vou repetir. A palavra profecia é a palavra bíblica mais mal interpretada dos últimos 10 anos. Eu vou te provar por quê. Vai lá nas redes sociais. Se você tem Facebook, Instagram, X, você vai ver pôsteres de várias igrejas. Isso aqui não é uma crítica, por favor. É uma observação. E essa observação muito me preocupa. Ó, quinta profética, jejum profético, zumba profética, jejum profético, cardápio profético e pijama profético. Meu Deus, que é isso? Hoje eu estava vendo no Instagram de uma igreja de Nova York, como é que é? Pijama profético? Xarope profético? Papai do céu! O povo perdeu a ideia exata, os líderes estão perdidinhos, não sabem o que estão falando e ensinando, com todo respeito, não entendem a importância da palavra bíblica profético. A coisa ficou banalizada, vulgarizada. Hoje um pastor preocupado com essa situação, né? Ele estuda muito a palavra de Deus, né? Um pastor jovem de 32 anos, pastor, tô ficando doido. É tanto profético nas redes sociais, o que eu faço, irmão? Ensina a Bíblia. Só isso. E deixa claro para a sua congregação o sentido bíblico da palavra profética. Ele ficou nervoso. Então, pastor, me dá um pequeno estudo. Para já, tinha uma coisa pequena, mandei para ele, ficou agradecido porque ele também foi ensinado, como muitos, né, de maneira um pouco torcida com respeito à palavra profética. Por isso agora nós vamos entrar nisso aqui. Isso aqui é importante demais. Por isso que esse estudo de profetas maiores e profetas menores tem uma importância capital para tentarmos desmistificar as terríveis más interpretações que têm sido dadas à palavra profecia. Vamos lá. É uma declaração, profecia é uma declaração expressa de Deus, dentro do contexto do projeto Glorificação de Jesus Cristo. A maioria das vezes é sobre o futuro, guarde isso. A maioria das vezes, o conceito de profecia é algo apontando para o futuro, mas nem sempre. Temos declarações de Deus sobre o passado, sobre o presente e também sobre o futuro. A palavra é de origem grega, prophetes, que significa avisar, transmitir. E o profeta era considerado o intérprete dos deuses, isso na mitologia grega. Antigamente era também passado de vidente. No livro de 1 de Samuel, tem traduções da Bíblia em português que em vez de você ler profeta Samuel, você vai ler vidente Samuel. Alguém tem essa tradução aí? Alguém já leu? Dá uma olhadinha depois com calma. Tem traduções da Bíblia em português. Não me lembro agora se é exatamente a Almeida Revista Corrigida, se é a Almeida Revista Atualizada ou é a edição contemporânea. Uma das dessas três
traz, ao invés, ou em lugar da palavra profeta, traz vidente. Porque o conceito da palavra vidente nos dias de hoje é astrólogo, é cartomante, é bruxo, é mago. Aí vai um crente, pega essa tradução, caramba, o bruxo Samuel, não, não tem nada a ver. Vidente aí tem o contexto de profeta. Isso é muito interessante. Vamos lá. Profecia do passado. Estou dando aqui um exemplo. Ezequiel 28. Se você ler com atenção Ezequiel, profeta, livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, você vai se dar conta que está se relacionando com algo que aconteceu lá atrás. Aí eu separei alguns versículos. Está aqui, ó. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-te: assim diz o Senhor Deus. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, o crisólito, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Aqui é Ezequiel 28, 12, 13 e 14. Vamos lá. Sobre quem o profeta aqui está falando? Ele está falando de alguém, de um fato profético que ocorreu lá atrás, bem lá atrás, lá no passado, ou remoto passado. Ele aqui dá a descrição deste personagem. Quem vocês acham de quem o profeta Ezequiel está falando? Vamos lá. Você não é obrigado a saber, estamos aqui estudando, correto? Mas eu acredito que alguns de vocês já leram esse texto, já até pesquisaram e até mesmo já ouviram pregações ou estudos bíblicos dentro deste texto, mostrando quem é esta pessoa que o profeta Ezequiel está se referindo. Alguém sabe? Alguém tem alguma noção? Fala do Lúcifer. Lúcifer, a Satanás. Oh, só o irmão William Carvalho sabia? Os demais sabiam disso ou não? No caso, Sim, Kleber sabia, os demais acredito que não, e aqui ninguém é obrigado sim, a obrigado a sabê-lo, né? Porém, sabia também. o Orsino, então veja bem, então vamos dizer que 30% aqui da turma tinha uma noção que este texto estava falando sobre a pessoa de Satanás. Mas lá no passado bem remoto, quando ele era o quê? Uma criatura perfeita, antes dele pecar, antes dele se rebelar contra Deus. Então, isso aqui é um modelo, um exemplo de profecia no passado, ou seja, apresentando um acontecimento lá atrás, bem remoto. Aí nós temos uma profecia atual, ou apontando para o presente. Aí eu separei dois versículos do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 63 e 64. Preste atenção na leitura deste texto. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, feriam-no, e vendando-lhe os olhos perguntavam, dizendo: profetiza, quem foi que te bateu? Agora me acompanha aqui, para a gente não entrar em parafuso. Por que aqui nós estamos catalogando como profecia do presente? Porque é Lucas que está escrevendo no momento do acontecimento, ou próximo do acontecimento. Haja visto que, dois pontinhos, Lucas não foi testemunha ocular deste fato. Alô, Lucas não foi testemunha ocular, ele não estava presente no momento que aconteceu este episódio que ele acaba aqui de nos relatar. Mas se encaixa na chamada profecia do presente. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho à fita? Quantos evangelhos temos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada? Vamos fazer aqui uma refrescagem. Vamos ver se o povo aqui
Tá dormindo, tá acordado, tá tomando café preto, café frouxo, tá tomando chazinho de cidreira, de repente você tá tomando chá de cidreira e tá cochilando. Chá de cidreira é bom, mas é bom para dormir, né? Então, para ficar ligado, tem que ser um Red Bull, aquele cafezão do Starbucks, né? Que eu não posso nem passar perto. Eu antes tomava, né? Mas agora só Jesus na causa. Tô um pouco fraco. Vamos lá. Que fato é esse? Antes de você responder a pergunta dos quatro evangelhos, eu já falei quatro evangelhos, já tem a resposta. Mas que fato é esse que Lucas está aqui descrevendo? Que fato é? Está se referindo a quê? Ou a quem? Está se referindo a Jesus, o momento que ele foi preso ali, estava sendo torturado pelos soldados. Isto. Só o William Carvalho é que tomou Red Bull, tá ligado? Está se referindo aos Pior que eu tomei um Red Bull hoje sofrimentos. mesmo. E tomou, meu Deus, Deus te guarde, meu filho, porque Red Bull para mim me mandaria para emergência. Meu Deus, eu já não posso mais tomar café cafeinado de Red Bull, então é a minha sentença de morte. O William Carvalho já sabe como me envenenar. Só me convida para tomar um café na casa dele, ele joga lá o Red Bull no café, me engana e me mata. Pronto. Só para descontrair, gente. Aí esse texto fala dos sofrimentos de Jesus. Lucas não estava presente. Agora vamos aos evangelhos. Quatro evangelhos. Ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses quatro, quais deles foram testemunhas oculares? Viram Jesus, caminharam com Jesus, foram chamados por Jesus, escreveram diretamente vendo a pessoa de Jesus. Desses quatro, quem foram eles? Marcos e João? Não. Mateus e Mateus, João. Mateus e João. Mateus e João. Se quiser anotar, para não esquecer, é interessante. Somente Mateus e João, ó, foram testemunhas oculares. Eles viam o fato, enxergavam o fato e escreviam o fato. E aí ficou registrado. Mateus foi chamado por Jesus, ele era cobrador de impostos, na verdade, lembra-se, ele era publicano, funcionário judeu, mas funcionário do Império Romano. Então ele registra todos os eventos que ele pôde enxergar que envolveram a vida e ministério do Senhor Jesus. A mesma coisa João. Porém, Marcos e Lucas, não. Como é que é? Nem Marcos, nem Lucas conheceram pessoalmente Jesus. Nem Marcos, nem Lucas viram Jesus. Nem Marcos e nem Lucas foram chamados diretamente por Jesus. Oh, tá lembrado agora? Tá lembrado? Mas qual a relação de Marcos e Lucas com o evangelho que leva os seus nomes? Marcos foi discípulo direto, ó, direto do apóstolo Pedro. Caminhou com Pedro, aprendeu com Pedro, foi discipulado por Pedro, treinado por Pedro, não é? Foi com pinche de Pedro, para você entender. Marcos e Pedro, ó, tratavam assim, com pinche, Tem tá? uma, E tem uma turma aí que sim, fala que, inclusive, que o Evangelho de Marcos, na verdade, a autoria dele é o Evangelho de Pedro, né? Por conta da exato. forma de escrever, o jeito ali um pouco Há uma mostra teoria quase que muito forte no inocente, meio, no meio teológico. que Concordo foi contigo, Marcos que William. escreveu, mas Pedro estava ali ditando para ele, né? Mas a gente não tem nenhuma Exatíssimo. confirmação disso Ô, ainda. William, o William Cinquentinha, Carvalho está cinquentinha? querendo arrebentar. Como ele está querendo arrebentar, é o direito dele, de qualquer aluno. Cinquentinha, William Carvalho, só para começar. Ó, dá um sorriso, Opa, queria ver o teu sorriso, mas tá complicado por enquanto. Cinquentinha, William Carvalho, cinquentinha para ti. É exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Pedro estava vendo tudo. Estava ali, ó, na boca da urna, vendo tudo. Mas quem estava escrevendo era Marcos. Marcos estava longe. Mas quando chegou o momento, ó, Pedro, ó, Marcos, meu filho, escreve aí o que eu acabei de ver hoje. Sério, mestre? Escreve. Pá, 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 pá. Então, Marcos praticamente foi o que recebeu o ditado de todos os acontecimentos que envolveram a vida de Jesus. Mas Marcos nunca viu Jesus e caminhou com Jesus. Igualzinho Lucas. Lucas também não conheceu Jesus, não caminhou com Jesus, mas foi discípulo de quem?
do apóstolo Paulo. A diferença de Paulo é que ele foi o último em ter sido chamado pelo Senhor Jesus. Estão se lembrando? Foi o último, um dos últimos, né? Não conheceu fisicamente a Jesus, mas foi chamado por Jesus, não é verdade? Foi chamado, foi capacitado por Jesus e, consequentemente, ele preparou a Lucas para ser aquele que também estaria escrevendo. Mas qual é a fonte, então, histórica do ministério de Lucas, ou pelo menos do Evangelho de Lucas? Eu creio que nós já falamos isso. Quem estudou conosco a matéria de evangelhos, os bibliólogos descobriram manuscritos que foram chamados de fontes KLMN e Q. São códigos que foram catalogados ao longo da história, porque foram encontrados centenas de manuscritos, centenas, não foram nem 4, nem 5, nem 10, foram mais de 580 manuscritos, testificando a veracidade dos acontecimentos do ministério do Senhor Jesus Cristo. E aí Lucas lança a mão de alguns desses manuscritos, catalogados como fonte K, L, M, N e Q, e que bateram direitinho com outra documentação que Paulo levantou, que também se baseou nessas fontes. Por que eu estou batendo tudo isso na tecla? Para você entender que Lucas 22, 63, 64 é uma profecia do presente, ou seja, do presente, naquele momento que Lucas estava escrevendo esta declaração. Compreenderam? Agora temos uma profecia do futuro. Apocalipse 22. Eu separei os versículos 3, 4 e 5. Ali não haverá jamais maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão a sua face. E nas suas frentes estará o seu nome, e ali não haverá mais noite. E não necessitarão de luz e nem lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará. E reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22, 3, 4 e 5. Então, essa é uma profecia, falando de algo que ainda não aconteceu, de algo que vai acontecer lá no futuro. Alguém se lembra? Se já ouviu algum estudo, ou já leu algum comentário bíblico, a que se refere essa profecia deste texto? Especificamente a quê? Está falando de uma coisa aí, está falando de um acontecimento de grande importância, envolvendo algo muito importante para a igreja do Senhor Jesus. Vamos lá. Tá falando ali da Nova Jerusalém, né? Da nova. Gente, vocês estão deixando o William Carvalho sozinho. Ele já está triste, já. Daqui a pouco vai bater uma deprê nele, né? Uma depressão aguda. Ele está falando. O texto aqui está falando da Nova Jerusalém, que hoje está fora do nosso alcance. Por isso era considerado o quê? Profecia do futuro. Vamos então agora entender melhor sobre a profecia, entrando no exemplo das chaves. O que negócio é esse? Tem alguma coisa a ver com a igreja do Edir Macedo, né? O culto das chaves? Nada com o Edir Macedo, gente. Vamos lá. Mostrar diversas chaves e apenas uma que abre uma fechadura específica. Vocês já tiveram experiência de morar numa casa que tem muitas portas e chaves iguaizinhas? Eu já tive uma casa em New Hampshire, alguns anos atrás, que o landlord me deu um chaveiro. Eram 23, 24 chaves, todas iguais. Eu falei assim, meu senhor, o que é isso aqui? São as chaves da sua casa. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou saber qual a chave que abre o lugar, a porta certa? Gente, vocês podem não acreditar, eu levei 4 dias quebrando a minha cabeça. Eu tive que catalogar, tive que etiquetar. Essa chave abre essa porta. Essa chave, essa porta. Eu sofri. Hoje em dia já não tem mais esse problema, né? Nós temos as chaves com as cores, com etiquetinhas que dizem para que porta vai abrir. Na palavra de Deus existem chaves corretas que vão abrir a correta interpretação da profecia. Vamos lá então mostrar algumas dessas chaves. A frustração de procurar e não encontrar a chave certa é a mesma de ler um texto profético e não entender o que ele quer dizer. Quem de vocês já teve uma experiência? Acredito que sim, né? Eu creio que todos. Eu já passei
dezenas de vezes ao longo da minha vida, ainda passo, acredite se quiser ou não, de você estar lendo um texto bíblico, um texto profético, que tem uma profecia, mas você está ali, ó. Hã? Que está dizendo aqui? Alguém já teve essa experiência? Está lendo um texto bíblico ligado a uma profecia, mas na tua cabeça não faz nenhum sentido. Alguém já teve essa experiência assim ou não? Todos nós, gente. Todos nós. Nós não somos obrigados assim, ó, instantaneamente, decifrar ou interpretar corretamente uma profecia, porque é difícil. Aí nós temos que aprender a usar a chave certa. Vamos lá. Vamos começar pelas chaves. Uma a uma. Primeiro, profecias falsas e falsos profetas. Começamos por aí. Muitas pessoas se aventuram nesse terreno, geralmente sem medir as consequências. Deus é muito rigoroso quanto a isso. Exemplos: profecias de 2012, alinhamento dos planetas, Jim Jones, Nostradamus, horóscopos e outros. Profecias pentecostais de um casamento em outra igreja e da cura do Paulo Guimarães, porque Deus revelou que, gente, a coisa mais louca que está acontecendo ultimamente é profeta do pau oco. Já ouviu falar dessa expressão? Profeta do pau oco. Ou seja, muito barulho, pouco conteúdo bíblico e pior, nada de cumprimento. E hoje o povo de Deus, por não ter conhecimento bíblico básico, não ter discernimento espiritual, vai na onda destes que se dizem profetas. Pastor, então não devemos crer em toda e qualquer profecia que é declarada na igreja? É verdade. Nós não estamos aqui para julgar o profeta, porque a Bíblia nos proíbe, mas a Bíblia nos autoriza a examinar as profecias. Oh, vou repetir. A Bíblia não nos autoriza julgar as pessoas que estão trazendo a mensagem, mas a Bíblia me autoriza a julgar a profecia que está sendo entregue. Se ela é de Deus, se ela é humana ou é diabólica. Mas e agora? Ô, Como é que eu vou pastor, saber? Diga, minha irmã. e é tão interessante e é tão assim, tão perigoso quando vai um pastor que é de fora e fala que ele entrega os mistérios, as revelações, a igreja lota. Quando se fala, no mês que vem vamos ter um estudo bíblico, pastor, a gente olha, as cadeiras são vazias. Irmã Meire, sabe por que isso? Não se sinta triste nem ofendida. Você é uma pessoa madura e vai entender as nossas palavras. Sim, O problema, sabe, está onde? A liderança, na sua grande maioria, não está nem aí para ensinar o povo de Deus a separar o trigo do joio ou a separar a diferença da mão esquerda da mão direita. Não se sintam tristes em dizer isso. Os líderes ultimamente estão pecando mais do que a membresia da igreja. A igreja erra por causa da falta de ensino que os líderes deveriam dar. Tá claro, irmãos? Leia o livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, 35 e 36. Ó, tira essa semana para ler, ó, Ezequiel, todo o capítulo 34, todo o capítulo 35 e todo o capítulo 36. Aí você vai descobrir que o povo de Deus hoje está errando feio por falta de orientação, de ensino, de discipulado da parte de quem? Dos líderes. Aí tem outro detalhe: tem líderes que têm a boa vontade de ensinar, mas estão ensinando coisa errada. Então o detalhe não é só querer ensinar. Eu estou cheio de vontade de ensinar. Peraí, mas vai ensinar o que é correto. Procura ensinar o que é o mais equilibrado dentro do conteúdo bíblico. E entre nós está ficando cada dia mais difícil. Daí o povo, ó, fica conformado, fica na zona de conforto. Como eles não estão sendo ensinados, é mais conveniente, sabe o quê? Pegar um negócio enlatado. O que quer dizer enlatado? Vai lá, o profeta das 10.550 revelações.
Foi ao inferno 117 vezes e ao céu 213. Eu conheço Meu um. Deus. Gente, você pode não acreditar. Tá no Instagram, não quero que você fique escandalizado. O camarada que já foi 153 vezes no inferno e 211 vezes no céu. Eu falei, caramba, o que é que ele ganhou com isso? O que que traz edificação? Portanto, o cara viaja para cima e para baixo, céu e inferno. A igreja lota. Sabe por quê? Porque a igreja ela quer ter experiência com o sobrenatural, mas sem conhecer o autor do sobrenatural. E a maneira que a Bíblia nos ensina, como é que eu vou conhecer o autor do sobrenatural? Aqui, ó. Ó. Lendo, estudando, conferindo. Mas o povo hoje quer tudo de mão beijada, porque o problema é que os líderes estão entregando tudo de mão beijada. Meu povo perece por falta de conhecimento. Olha lá, em Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Esse aqui é Mas, interessante. mas tem igreja, pastor, que também não investe em ensinos. Que é outro assunto mais complicado. Mais complicado. Aí é mais complicado, minha irmã. Aí, minha irmã, só o sangue de Jesus para lavar a mente corrupta, a mente indiferente, cheia de orgulho, porque um líder que é líder, que está na responsabilidade de uma igreja, ele tem que aprender pela Bíblia que ensinar é a prioridade número um. Pregar é número dois, mas ensinar é número um. Provérbios 29, 18. Quem pode ler para mim, por favor? Provérbios 29, 18. Pode ler em voz alta e abrir o seu áudio. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Obrigado, Ossino. Não havendo profecia, o que que acontece? O povo se corrompe. O povo se corrompe. A palavra profecia aí não é o dom espiritual, profecia. Então, aqui é um dos significados da palavra profecia na Bíblia. Profecia na Bíblia significa ensino, orientação, instrução de Deus através da palavra escrita e revelada. Então, esse é o primeiro significado da palavra profecia na Bíblia. É a profecia infalível, é a profecia que nunca falhou e vai falhar, porque é a própria palavra registrada da palavra de Deus. Vamos lá na primeira epístola de Pedro, se não me trai a memória, deixa eu conferir aqui. Primeira epístola, primeira carta de Pedro. Deixa eu ver se a minha memória está trabalhando bem. Primeira epístola, primeira carta de Pedro. Deixa eu ver se é isso mesmo ou se não é a segunda. Deixa eu ver aqui. Primeira carta de Pedro. Ah, não, é a segunda, desculpe. É a segunda. É a segunda. Segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Quem pode ler para nós, por favor? Segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Quem pode ler para nós, por gentileza? Vamos lá? Segunda de Pedro, 1:20. Sabendo, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Anote aí, ó. Profecia quer dizer palavra revelada e escrita da parte de Deus. O mesmo sentido da palavra profecia cai no versículo 21, né? Segundo de Pedro 1:21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, estamos aqui anotando? Palavra profecia nesse texto, como o de Provérbios, fala de revelação da vontade de Deus escrita. É o conteúdo da Bíblia. Todo o conteúdo da Bíblia é profecia.
profecia. Agora vamos ver o que Deus falou através de Moisés sobre as profecias falsas e os falsos profetas. Está aqui na sua apostila. Deuteronômio capítulo 18, verso 20 e 22. Olha, palavrinha pesada essa que Deus deu para Moisés entregar para o povão. Olha lá. Mas o profeta que tiver a presunção, isto é, o atrevimento, de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá, como que é? Eita, apedrejado. Imagina hoje. Se isso valesse para hoje, sim diz o Senhor. O camarada está falando da barriga dele, não está falando de nada. Aí lá atrás da igreja, né, tá lá uma cuba, né, um dumpster de pedrinhas, né? Para que aquilo ali é para apedrejar o falso profeta? Assim era no Antigo Testamento. Gente, quando Deus dava discernimento ao povo, esse aí não está falando de Deus, não. Vamos lá? Vamos fazer a nossa parte? Bum, 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 bum. Era apedrejado. Meu Deus. Imagina hoje. Faria falta esse processo? Eu acredito que até o temor de Deus cairia mais no meio da igreja, né? Porque a gente está cansado de ouvir profetada. Mas vamos lá. E se disseres no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Como é que vão saber se o camarada está falando ou não da parte de Deus? Olha aqui a resposta. Quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção, ou seja, com orgulho, com atrevimento, ou falou ao profeta, e não temerás. Alô? Falou? Tem que cumprir. Diz que está falando da parte de Deus, tem que cumprir. Não cumpriu? Apedreja. E hoje? Você pode fazer isso? Não pode. Nós estamos na graça, não estamos na lei. E agora? Como é que fazer? Como é que nós vamos eliminar essa ameaça no meio das nossas igrejas? Levando o povo a orar mais, a estudar mais a Bíblia, a entender que a palavra de Deus ela é séria e ela não vai ser objeto de manipulação na mão de ninguém. Vamos lá, virando a página. Parte 2, estrutura da palavra profética. Eita! Número 9, página 9. Características das profecias. Vamos entender agora as profecias. Como é que se caracteriza? Como conhecemos uma profecia que tem base na palavra, na escritura? São os pontos de honra de Deus. Profecia é um terreno sobrenatural. Não é possível um ser humano predizer algo com muita antecedência e antecipar o futuro com perfeição, porque estamos presos a uma timeline, a uma linha de tempo. Deus, não, ele se movimenta ao longo dela. Então Deus não depende do tempo, porque ele é eterno. Somente alguém com onisciência e todo-poderoso pode emitir profecia que se realize sem nenhuma margem de erro. Essa capacidade está além de qualquer probabilidade estatística. Deus profetizou sobre lugares. Exemplo, Belém da Judéia, profeta Miqueias em 5:2. Nomes próprios, Yoshua, profeta Zacarias 3:9. Datas, 483 anos depois de Ciro, profeta Daniel em 9:25. Isso tudo com séculos de antecedência. Deus atribui grande importância ao cumprimento das profecias. Estes textos que estão aí à frente, nós não vamos lê-los, eu peço que vocês depois leiam com atenção. São vários textos das Escrituras Sagradas que falam sobre a importância do cumprimento das profecias. Está lá Isaías 48:5, Isaías 46, 9 e 10, Lucas 19, 39 e 40, Lucas 24, 44 e Mateus 26, 52 ao 54. As profecias, portanto, têm que ser integralmente cumpridas, senão Deus passará a ser mentiroso e Satanás passaria a desacreditar Deus, e com razão. Outro ponto, probabilidade de cumprimento das profecias. Isso aqui é importante. Podemos usar a matemática para explicar a complexidade que envolve o cumprimento de uma profecia, recordando a teoria das
probabilidades, ó, com moedas, a possibilidade de obter uma cara, é uma entre duas. Vocês devem ter já brincado de cara e coroa, cara e coroa. Então, a possibilidade de obter uma cara é uma em duas. Num dado, a probabilidade de obter o número 3, olha só, quem brinca de dado, é uma entre 6. Que isso é matemática. Num jogo de cartas, a probabilidade de obter o 7 de ouros é difícil. É uma entre 52 possibilidades. Com a probabilidade conjunta, basta multiplicar as proporções. Olha só, isso aqui é matemática. Palavra para os universitários. Temos que 52 vezes 6 vezes 2, ó, 1 em 624. Uau! Isso quer dizer que no plano humano, uma profecia tem uma possibilidade entre 624 para serem cumpridas, mas não no plano divino. Vira uma página? Estão vendo aí o desenho da moeda, do dado, das cartas? Aí trazemos agora uma pesquisa que é maravilhosa. Ó. Dr. Peter Stoddard, professor emérito de ciências de Westmont College e Pasadena City College, isso na Califórnia, examinou 8 profecias, presta atenção nisso aqui, específicas sobre o Messias. Quem é o Messias? Jesus Cristo. São elas, ó. Número 1, Yoshua nasceria em Belém. 2, teria sua vinda precedida por um mensageiro. 3, entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. 4, seria traído por um amigo e discípulo. 5, seria traído pelo preço de 30 moedas de prata. 6, o dinheiro ficaria atirado na casa de Deus. 7, ficaria mudo frente aos seus acusadores. 8, teria seus pés e mãos traspassados. Todas estas profecias, ó, vocês estão vendo 2 textos para cada uma delas, né? O primeiro texto é a profecia e o segundo texto é o cumprimento, ó. Uma profecia do antigo e cumprimento no novo. Antigo e novo, antigo e novo. Olá. Usando o cálculo de probabilidades, ele estimou como razoável de que um único homem, para cumprir apenas 8 das 456 profecias sobre o Messias, seria de 1 entre... Perdão, uma entre 10 octilhões. Isso é quase impossível. No plano humano, uma profecia dessa natureza ganhar um cumprimento exato, mas não no plano de Deus. Uau! Para compreender melhor essa afirmação, ó, Stoner criou um exemplo de se cobrir o estado do Texas, que é o tamanho da área do Paraná somado a Minas Gerais, com moedas de 25 centos de dólar, 10 octilhões de moedas. Imagina alguém tomando uma moeda de $0,25, na qual se pintaria uma marca vermelha. Depois espalharia pelo estado do Texas moedas idênticas, o que daria para cobrir toda a área do estado até a altura de 1 metro, mais ou menos. Então convidamos alguém com os olhos vendados e diríamos a esta pessoa: agora procure a moeda marcada de vermelho e traga de volta. Essa seria a probabilidade dessa pessoa encontrar a moeda marcada. Existem cálculos para determinar a probabilidade de Israel voltar a se tornar nação depois de 2.000 anos de diáspora. O número também é fantástico. Página 11. Agora, qual é a probabilidade de todos esses conjuntos de profecias se realizarem? Vai faltar zeros para as nossas contas, mas o resultado será tão grande que seria a mesma coisa que escrever 1 ao infinito, ou seja, impossível. Então entendemos, irmãos, que as profecias bíblicas, elas têm cumprimento exato, cumprimento preciso. Todos os detalhes da profecia bíblica se cumprem ao pé da letra. No plano humano, isto seria impossível, mas não para o nosso Deus. Estrutura da palavra profética. As profecias são declarações de Deus que entram numa categoria semelhante à das parábolas. Jesus ensina que as parábolas são uma forma de código para que somente seus filhos possam compreendê-las através do discernimento do Espírito Santo. Olha o que Jesus nos ensinou em Mateus
13, 10 a 16. Presta atenção aqui. E chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, pois ao que tem dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos e nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Que interessante isso aqui, ó. As parábolas são como as profecias, dissimuladas para que os incrédulos não consigam entender, mesmo sendo doutores. Somente com a revelação do Espírito Santo, os textos bíblicos podem ser compreendidos. Acho que isso tem alguma coisa a ver com aquele princípio de não jogar pérola aos porcos. Mateus 7,6, Jesus nos diz, né? Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Da mesma forma, a linguagem das profecias é disfarçada entre várias outras palavras, para que os sábios entendidos, filhos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, possam encontrar o verdadeiro significado sobrenatural das profecias. Olha aqui alguns exemplos: pepitas de ouro, esmeraldas em bruto. O que isso quer dizer? Viramos para a página 12. As profecias estão destacadas em roxo. Não vamos ler os textos, que são muito extensos, não é? Tem, por exemplo, uma profecia lá do Salmo 22, 16 a 21. Aí depois uma profecia bem longa, lá de Ezequiel 28, 2 a 18, está falando de Satanás, de Lúcifer. Aí nós temos aqui, ó, uma série de profecias na página de número 12. Eu só quero ler esses parágrafos nos quais lemos esses 3 pontinhos. Estão vendo? Os parágrafos que têm os 3 pontinhos. Então vamos ler esse parágrafo. Assim podemos ver que o texto profético muda bruscamente de direção, ocultando-se entre outras palavras e explicações. Precisamos, pois, aprender a extrair a palavra profética do meio da poética e das demais afirmações. A estrutura usada nas profecias faz com que, no mesmo texto, várias épocas possam ser descritas. Essa é a dificuldade também da profecia. Tem profecias que, num só texto, falam de diferenciadas épocas e tempos. Em outros textos, Jesus usa o artifício de misturar várias profecias, porém cada qual referindo-se a épocas diferentes, mas às vezes dentro do mesmo versículo. Por exemplo, capítulo 24 de Mateus, os discípulos se reúnem no Monte das Oliveiras e perguntam em separado para Jesus quais os sinais da sua outra vinda. Aí eu separei, tá? Só para vocês entenderem melhor, os textos de Mateus capítulo 24, ó, versículos 2, 6, 9, 14, 15, 21, 29, 31, 32, 33 e 40. Leiam com atenção. Ao lado de cada texto ou de cada profecia, eu estou dando o significado, o cumprimento, para que vocês possam entender que não é fácil interpretar profecias. Página 13, interação com o mundo invisível. O cumprimento das profecias implica numa interação do mundo invisível com o visível. Essas duas dimensões
se movimentam para que a palavra de Deus seja cumprida. Por exemplo, depois de conquistar e destruir Israel em 722 a.C., o rei da Síria, Senaqueribe, veio lutar contra Judá no ano 701 a.C. Vejamos o que aconteceu. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-la. Segundo de Crônicas, capítulo 32, versículo 1 ao 15. Pouca gente sabia disso, que Senaqueribe tanto invadiu a Judá, perdão, primeiro invadiu a Israel e depois invadiu a Judá, mas foram épocas diferentes. Então Ezequias tomou várias providências para resistir aos assírios. Eu não vou ler esses textos, gostaria que vocês analisassem. Isso aqui é super interessante, ó. Versos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Mas Isaías já havia profetizado que Senaqueribe não ia conquistar Jerusalém. Olha que maravilhoso, já havia uma promessa, já havia uma profecia. Senaqueribe ameaçando para lá, ameaçando para cá, vai arrebentar com vocês. Esquece. Deus havia dado uma promessa e uma profecia que ele não iria entrar em Jerusalém. E isso está em Isaías 37, 6, 7 e 37, 33, 35. E qual foi o final da história? Eu creio que todos vocês sabem, né? Mas vamos ler aqui um pouquinho. E o final da história foi: e então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos esses eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, se foi, voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, enquanto adorava na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleb e Sarazer, seus filhos, o mataram à espada e escaparam para a terra de Arará. E Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Já estava profetizado que Senaqueribe não iria invadir Jerusalém. Impressionante isso, já estava. Irmãos, quando Deus fala o negócio, chova sol, chova gato, chova cachorro, chova canivete, vai acontecer. Se Deus não falou, falou? Se Deus não falou, esquece. Não vai acontecer nada. Aí chegamos aqui na página 14. Analfabetismo profético. Tem analfabetos proféticos? Olha, agora você vai entender. E como tem. Entendemos que a revelação de Deus está concluída após a inclusão do Apocalipse de João no cânon bíblico. Vamos lá. Vamos voltar essa matéria. Essa matéria é gostosa, mas às vezes dá uma falta de memória nos alunos. Vocês que já estudaram o básico e a bibliologia. O que significa cânon bíblico? Ó, não deixe o irmão William Carvalho sozinho. Não estou dizendo que ele não possa participar, mas até agora ele está sozinho, está lá no cantinho dele. E Vê pensando, lá, hein? caramba, o povo me isolou. Vamos lá. Qualquer um de vocês, o que significa cânon bíblico? Livros da Bíblia É inspirados por uma Deus. junção de livros. Ah lá, o William Souza jogou bonito, só faltou o finalzinho. Acho que o finalzinho, o Ossino sussurrou lá igual um pombinho. Não, desculpa, pastor. São livros da Bíblia inspirados por Deus? Ô, Ossino, rapaz, queria te dar um beijo agora. 50, Ossino. 50, Ossino. Obrigado, pastor. Mas vou te dar esse beijo, né? Opa, No rostinho, por favor. claro. Um Ossino, abraço Ossino, também. 50. 50. Também. Cânon bíblico, conjunto de todos os livros inspirados e autorizados pelo Espírito Santo. Quantos são esses livros? Quantos? How much? Ou how many?
Cadê? Cadê? Tá difícil, meus irmãos. 66. 66, pastor? 66, pelo amor do papai. 39 do antigo. Alô, bem-vindos ao curso médio em teologia. Ei, meu pai. Ah, Espero que ninguém rode lá na frente. Eu vou ficar triste se alguém rodar. Meu Deus. Pode, eventualmente, um de vocês rodar, né? No básico, não vou entrar em detalhe de rodar no 6. E até gostaram, pastor. Eu até gostei porque eu rodei, porque eu precisava aprender de novo. E não ficaram tristes, não. Rodaram e fizeram e passaram. Ficou o dobro do tempo, né? Mas aprenderam. 66 são os livros que constituem o cânon bíblico. Os apóstolos foram 12 no total, testemunhas oculares e com autoridade para instituir normas. E a palavra nos adverte para que não hajam mais acréscimos. Ninguém pode colocar e tirar o que já está revelado e escrito. Está lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Mas, pastor, tem uns bons bobos aí, uns doidos, que estão criando Bíblias com suas próprias interpretações. Estão com problemas. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas aí estão com sérios problemas. Estão querendo, né? Estão querendo dar uma de intérpretes da Os lei. Gálatas, o Paulo também fala, né, pra gente, Fala, se for pregar do exatamente. outro evangélico, né, pra gente, outro Seja evangelho, considerado desculpa, anátema, que também por anátema. maldito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Uma coisa é eu lutar para aprender a interpretar corretamente e às vezes erramos na interpretação, mas outra coisa é escrever livros e até ideias que lutem para distorcer o verdadeiro significado do texto bíblico. A questão das duas vindas, olha lá. Os judeus acham que é uma vinda, a igreja duas. Desde que uma esteja no passado e a outra no futuro, estamos confortáveis com essa ideia. A falta de compreensão, a dificuldade de entender a profecia gera desinteresse. O evangelho que Jesus ensinou começava pelos profetas do Velho Testamento e chegaram até ele. Aí ele dá esse exemplo, né? Eu aqui reproduzo, né, o texto de Lucas 24, 25 e de Atos 17, 2, 3. Agora, importante, abrangência. Até onde vão as profecias? Os livros proféticos declaram os detalhes e as razões das ações de Deus, em que ele usou todo tipo de explicação e alegorias para dizer por que existem e existirão períodos de juízo sobre Israel e a humanidade como um todo. E não falar, perdão, sobre as várias fases das desobediências de Israel que geraram consequências. As profecias sobre o Messias vindouro, a destruição de Israel e de Judá, os reinos mundiais que dominariam a terra, a reconstrução de Israel, juízo sobre os povos que destruíram Israel, as profecias sobre a grande tribulação, o milênio e a eternidade futura. Este é basicamente o conteúdo dos livros proféticos. Pastor, é muita coisa, mas nós vamos resumir neste estudo de profetas maiores e menores. Os 17 livros, olha só, os 17 livros proféticos mostram 16 profecias diferentes, que foram encarregados por Deus de avisar os israelitas sobre os juízos que estavam chegando e o porquê deles. O versículo a seguir mostra a responsabilidade atribuída, perdão, perdão, aos profetas. Eu vou ler esse texto porque ele é pouco conhecido. Ezequiel 3, versículo 17 ao 21. Preste muita atenção. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, avisá-los-á da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não o avisares e nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Contudo, se tu avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua
alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisaste. No seu pecado morrerá, e não serão lembrados as suas ações de justiça que tiver praticado, mas seu sangue da tua mão requererei. Mas se tu avisares o justo, para que o justo não peque, e nele não pecar, certamente viverá, porque recebeu o aviso, e tu livraste a tua alma. Importante termos em mente esta leitura, porque esta leitura dá os critérios de Deus, da responsabilidade de quem traz a revelação da parte de Deus, ok? A seguir, podemos apreciar a grade comparativa dos reis e profetas hebreus. Estou vendo ali, na página 15, temos um mapinha pequenininho que mostra o reino do norte, que é Israel, em azul, para quem está vendo em cores, né? E o reino do sul, Judá. Lembre-se que a capital do reino do norte. Alguém se lembra qual era a capital do reino do norte? Capital do Reino do Norte, também conhecido como Reino de Israel. Estamos falando já do Israel dividido. Do Israel dividido. Quem se lembra qual era a capital do Reino do Norte ou Reino de Israel? Sem soprar no Google. É muito fácil, ó. Sopra no Google e eu recebo a resposta. Ninguém está lembrado? Samaria? Repita. Samaria. Ô, Kleber! Ô, Kleber! Quarentão para ti, Kleber! Ô, já estava com saudade, Kleber, de te ver Obrigado, sorrindo. pastor. Quarentão, Kleber. Quarentão pro Kleber. Samaria. Samaria. Agora de Judá você já sabe. Jerusalém. Então anote aí. Samaria era a capital do reino de Israel, também conhecido como Reino do Norte. E Jerusalém, capital do Reino do Sul, também conhecida como Reino de Judá. Isso aqui é importantíssimo para nós entendermos o trabalho dos profetas do Antigo Testamento. Olha lá no gráfico. Profetas, aí vai lá, do lado esquerdo, Reino do Sul, Judá. Quem foram os principais profetas? Joel, Isaías, Miqueias, Jeremias e Sofonias, Abacuque, Ezequiel e Daniel. Aí entra a invasão dos babilônios sobre Judá. Aí dá uma interrupção. Aí volta, não é, Obadias, Ageu e Zacarias, e termina em Malaquias. Dentro do reino do sul e Judá, os profetas profetizaram junto dos governos dos seguintes reis: Saul, Davi e Salomão. Aí o reino se divide, não é verdade? Aí entra Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Acasias, Atalias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, Jeoiaquim, Jeconias e Zedequias. Isto quer dizer que o último rei de Judá foi Zedequias. Estão lembrados? Quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, o que Nabucodonosor faz com Zedequias? 75. Eu quero dar. Pastor, o senhor está muito bonzinho. Não, eu estou animado hoje. Estou com uma unção diferente. Sem, sem soprar para o Google. Ó, sem Google, por favor. Vamos ser honestos. Sem Google. Com Google eu faço qualquer coisa. Faço assim, ó. Ele me dá a resposta. O que aconteceu quando Nabucodonosor entra em Jerusalém? O que ele faz com Zedequias? Zedequias tem um probleminha ali com Nabucodonosor. Que pena, não vou poder dar os 75. Zedequias, vamos dizer assim, para você entender, deu uma de bobo, né? Nabucodonosor fez uma abordagem, aí Zedequias caiu na bobagem, né? De querer bajular o rei, pensando que o rei ia tratá-lo na bandeja. O que acontece? Vazam os seus olhos. Anota aí,
Zedequias teve os seus olhos vazados pelo rei Nabucodonosor. Interessante, gente, já havia uma profecia lá atrás, que os olhos do rei de Judá seriam vazados por um rei estrangeiro. Uau! Isso é forte. E se tratou da pessoa de Zedequias, o último rei de Judá. O Virando problema para o foi ele outro matar lado, os filhos dele na frente dele, né? A parte dos olhos ainda ali tá. foi feito, ali foi feio. É. Matou Parte de os arrancar filhos os e olhos ainda depois. foi até. Tem gente que fala que arrancou, tem gente que fala que furou os olhos, né? Mas matar os filhos na frente ali foi pesado. Foi um pacote completo, né? Primeiro ele viu a morte dos. Primeiro ele viu, é interessante, né? Sim, Ele viu a sim. morte dos filhos. Exatamente, foi a última coisa que ele viu, né? Porque logo depois Foi dele a ter última visto os coisa, né? filhos serem Depois que mortos, ele morreram os foi filhos, aí cegado. teve os olhos vazados. E levado os canos. Que final sinistro, né? Meu Deus, né? Pesado. Vir os próprios filhos mortos, bum, e depois, tchau, os olhos vazados. E acabou, não veio mais nada. Vamos lá. Agora o Reino do Norte, Israel. Quem foram os reis do Reino do Norte? Tá lá. Aí dá uma historiazinha, Nick, para você entender como é que se desenvolveu o processo do Reino do Norte. Aí vem os reis do Reino do Norte: Jeroboão, Nadab, Massa, Elá, Zinrim, Onrim, o Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Joacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Salom, Manaém, Pecaías, Peca e Oséias. Então, Oséias é o último rei do Israel dividido. Aí entra Senaqueribe e invade Samaria. Uau! E leva os israelitas cativos para a Síria. Senaqueribe conseguiu entrar em Samaria, mas não entrou em Jerusalém, porque já havia uma profecia que ele não ia conseguir fazer isso. Aí nós temos os profetas. Olha que interessante, gente. Por esse quadro, Judá teve mais profetas do que Israel. Perceberam? Judá tem uma quantidade enorme. Já Israel só teve Elias, Eliseu, Jonas, Amós, Oséias e Naum. Então foram 6, né? Elias, Eliseu, Jonas, Amós e Oséias. Não, somente 6 profetas. Caramba, por que disso? Aí você estuda, né? É que Israel foi mais perverso do que Judá. Se a gente olhar a história, a perversidade de Israel era muito mais grosseira. E o trato de Deus com Israel foi bem mais duro. Na verdade, foi duro para os dois lados, né? Porque o pecado e a idolatria, tanto de Judá como de Israel, levou a ambas as nações ao cativeiro. Muito bem. Vamos virar a página rapidinho? Isso. Pelo menos vamos dar uma rápida introdução nos 5 profetas maiores. Então, nós tivemos uma rápida visão de todos os 17, mas o nosso foco nesta primeira etapa será apenas os 5 profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Página 17. O período em que os livros proféticos foram escritos vai de Isaías, 760 a.C., no período do rei Uzias, e até depois do exílio, com o profeta Malaquias, 425. Anote aí não está se tratando somente dos 5 livros de profetas maiores, aqui está se referindo ao conjunto completo dos 17 profetas. Isso aqui é importante. Então, o conjunto completo dos 17 profetas começa com Isaías e termina com Malaquias. Mas nessa primeira etapa vamos focar somente os profetas maiores. E é interessante que esses livros dos profetas, que são 17, faz parte da Tanakh, que é a Bíblia dos judeus, ou o nosso Velho Testamento, escrita originalmente em hebraico e aramaico. Existem algumas diferenças entre a Tanakh e o Velho Testamento, mas são diferenças
secundárias. Agora, isso aqui é importante, olha. Vamos recordar as principais datas para os hebreus, porque essas datas são fundamentais para a compreensão da mensagem dos profetas. 722 a.C., o reino, Israel, o reino do norte, conquistado pelos assírios. 605 a.C., olha que interessante, os babilônios fazem 3 entradas em Judá. Eu vejo um pregador renomado dizer que a invasão dos babilônios sobre Jerusalém ocorreu uma só vez. Errado. Foram 3 levas ou 3 deportações. Está aí. 605 a.C., primeira deportação de cativos de Judá para a Babilônia. 597 a.C., segunda deportação de cativos de Judá para a Babilônia. E 586 a.C. é a terceira deportação. Agora anote aí, está escrito. Na terceira deportação, aí ele destrói Jerusalém e queima o templo. Oh, não é na primeira e nem na segunda, é na terceira. Por isso que os pregadores se enfocam, ou fazem o foco só na terceira deportação, como fazem uma. Como dizem que são, mas são 3. É justamente na terceira deportação que Nabucodonosor destrói Jerusalém e queima o templo. Anos mais tarde, em 538, vêm os Medo-Persas e absorvem o Império Babilônico. Aí entra o Edito de Ciro. Esdras e Zorobabel retornam depois de 70 anos de cativeiro em Judá. Isaías, Ezequiel e Daniel já haviam, e Jeremias, não é? Já haviam profetizado que Judá passaria 70 anos no exílio. Impressionante isto. Aí vem a outra data, que também é importante, 445 a.C. Neemias reconstrói as muralhas e a cidade de Jerusalém. Depois disso, seguem-se 400 anos de silêncio profético, até o surgimento de João Batista e seu ministério nas margens do rio Jordão. Agora, importante isso aqui que eu vou dizer. O último profeta do Antigo Testamento, quem foi ele? Estão lembrados? Do Antigo. Eu fiz a leitura da relação dos profetas que profetizaram nos governos dos reis de Israel e de Judá. Tá aí, tudo bem, mas a própria Bíblia nos registra quem foi o último profeta do Antigo Testamento. Quem foi ele? É Malaquias, não, o último livro, antes do silêncio. Não, a Bíblia deixa bonitinho, diz com todas as letras. Malaquias, não. Malaquias, Não. pastor. Ai, 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 como é que vocês conseguiram se esquecer disso? Ah, João Batista. João Batista. Ô, O William, próprio salvou Cristo a pátria. falou, é verdade. Salvou a pátria. Mateus capítulo 11, Essa foi. versículos 12 e 13, por favor. Abra lá, por favor, e anote. Mateus capítulo 11, versículos 12 e 13. Faça um esforço para não se esquecer disso, porque tem pastor renomado que dá um bug na cabeça, um branco. E Malaquias, nossa, que Malaquias, só seu Malaquias lá do Nordeste. Não, João Batista, tá lá. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Perguntinha valendo. Hoje eu tô animado, gente. Não sei por quê. Acho que alguém orou por mim. E eu tô aqui numa animação que Deus sabe. Valendo 75 pontos. Embora, preste atenção, embora a Bíblia é claríssima
em dizer que João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, então subentendemos que no Novo Testamento para frente não haveria mais profetas. Confere isso dentro dessa lógica? Alô? Vou repetir. Sim, ok. Partindo do princípio que a Bíblia afirma com todas as letras que o último profeta do Antigo Testamento fora João Batista, embora, mas há uma situação muito estranha e curiosa. No Novo Testamento aparece um profeta. E agora? Quem é esse profeta? Ou quem foi esse profeta? O pastor, eu vou dar um chute aqui, que eu sei mais ou menos assim, eu tô lembrado muito do nome dele, não. Ó, vou agarrar a bola, vou agarrar a bola. Vai lá, Kleber. Se eu agarrar a bola, tudo bem. Se não, faz gol. Vamos lá, joga, 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 Kleber. Ele pegou o cinto de Paulo na mão, mas o nome dele é deu a profecia. Se eu não me falha a memória, eu acho que é Ágapo. Acabou, ô papai. Ô, Maria. Eita. Ai, o coração agora. Mas o nome Que dele é esse golaço. mesmo? Que golaço, Kleber. Parabéns, Kleber. 75, Kleber. Ê, papai. Tô vendo que o Kleber hoje tá no som, tá no azeite. Eu acho que, olha, o Kleber tomou banho lá naquele azeite português do Saloio. Não sei se o Muster tem o Saloio. Tomou um banhão lá no azeite do Saloio. Kleber, eu acho que a próxima tu vai estar já com a garantia de isenção. Meu Deus! Profeta Ágabo. Maravilha, Kleber. Kleber, quando eu for a Boston, eu tenho que tomar um café contigo, te abraçar e pegar essa unção. Meu Deus! Profeta Ágabo. Anotaram? Não se sabe por quê, mas Deus é soberano, né? Ele faz como ele quer, então quebrou. E somente um único profeta aparece nas páginas do Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos. Fantástico isso. Fantástico. E depois disso desaparecem os profetas. Já observaram isso? Interessante, né? É porque tinha um propósito bem específico para que uma profecia ali, relativa à pessoa de Paulo, viesse a ser cumprida. Então, Ágapo, o profeta, lá em Atos dos Apóstolos. Vamos fechar essa página 17 para nós finalizarmos a nossa aula de hoje? Gente, essa matéria está mexendo e está mexendo forte, vai mexer mais ainda conosco, porque tem coisas que na maioria das vezes, ou a maioria das pessoas, nada sobre os profetas maiores e menores conhecem. Depois disso, como já falamos, né, segue os 400 anos de silêncio profético, até o surgimento de João Batista e seu ministério nas margens do Rio Jordão. Os 17 livros podem ser divididos de diversas maneiras, né? Nós escolhemos essa maneira de estudá-los como profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores, de Isaías a Daniel, 5 livros. Profetas menores, de Oséias a Malaquias, 12 livros. Quanto à geografia, também pode ser estudado pelo ângulo da geografia. Reino do Sul, Judá. Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias. Reino do Norte, Israel, Jonas, Amós e Oséias. Quanto à época, número 1, antes do exílio, Israel e Judá. Isaías, Jeremias, Lamentações, Oséias, Joel, Amós. Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Sofonias. 2. Durante o exílio, só Judá, Ezequiel e Daniel. 3. Depois do exílio, só Judá, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estão entendendo? Então você pode estudar o livro dos profetas, que são um total de 17, através de 3 modalidades diferenciadas. Mas a maioria das universidades, escolas teológicas, preferem trabalhar sobre a extensão dos livros, ou seja, dividindo-os em profetas maiores e profetas menores. Vocês vão encontrar livros de teologia que estudam quanto à geografia e também estudam os profetas quanto à época. A seguir, apreciaremos as características individuais de cada um
dos livros. Então, a partir da próxima aula, nós vamos conhecer livro por livro. Vai ser uma viagem bonita, bonita demais. Cada um dos 5 livros dos profetas maiores. Vamos entrar em alguns detalhes, não todos, né? Porque são enormes detalhes, enormes mesmo, mas nós vamos trabalhar com um resumo, com um conteúdo que seja o mais prático, o mais objetivo, o mais interessante e o mais surpreendente, que na maioria de nós não conhecemos. Então, se preparem. Quarta-feira, agora, permitindo Deus, eu já despacho as apostilas no formato papel para facilitar a vida de vocês, né? E por enquanto não estejam aí em PDF. E aí já normalizaremos esta situação. Gente, são 22 horas, 10 p.m. aqui na costa leste dos Estados Unidos, Orlando, Flórida. Você está ligado na Academia Bíblica Bereia, curso médio em teologia. Tintom! Que alegria poder estar de volta com vocês, né? Muito bom, Kleber, ter estado contigo nesta noite. O jovem irmão Marcos Tavares, Deus continue abençoando, irmão Marcos Tavares. Sua esposa realmente luta diariamente para deixar o irmão mais bonito. Graças a Deus e graças a sua esposa. William, Deus continue te abençoando, crescendo na graça e no conhecimento. Mal Robson, muito obrigado por ter se esforçado. Eu sei que para o irmão talvez hoje foi um pouquinho difícil, né? A batalha da vida é assim mesmo, mas estamos em vitória. Irmã Meire não conseguiu ficar ali visualizada, né? Ela passou do jantar e foi o terceiro jantar. E ela ficou lá apagadinha. Eu tô aqui William com meu, Carvalho. eu tô com meu filho mais novo. Ele tá com muita febre, né? Então aí Ei, eu meu fui Deus, mas vamos orar por ele agora. No finalzinho, né? amei O Diego, né? O Diego não, o o Isaac. Isaac. O Isaac, Aham. era pequenininho, né? Me E lembro é dele. Agora deve estar um negócio sério de grande. 1,72 Meu m. Deus. Tá repreendido isso na minha vida. William Carvalho, obrigado. Irmão Orsino, obrigado. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Vamos orar pelo Isaac, que é o filho da nossa irmã Melista febril. Não é? Meu filho também teve alguns dias aí bem atacado do flu, mas já vencemos. No poderoso nome de Jesus. Vamos orar? Na próxima segunda, vai ser o irmão Kleber, que vai já estar despedindo a nossa aula. Então, anota, segunda aí, Kleber. Segunda-feira vai ser tu e vai estar fechando a nossa aula com oração. Oramos. Pai amado, obrigado por esta rica oportunidade. Muito obrigado pela tua bondade e misericórdia. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre a vida de cada um dos alunos. Oramos pela vida do Isaac, filho da nossa irmã Meire. Repreendemos este mal, esta enfermidade, este mal-estar que está incomodando o teu filho. Restaura sua saúde, concede restauração plena e completa. Isaac, receba saúde em o nome de Jesus de Nazaré. Receba a presença do Espírito Santo, receba a paz de Cristo na sua vida, receba a completa restauração aí no seu corpo, em o nome de Jesus. Continua conosco, abençoa os alunos que não puderam estar hoje, alguns se ausentaram por aí bem razões, mas oramos que na próxima aula possam estar conosco, animados, determinados a avançarem para a tua honra e para a tua glória. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas cometidas contra nós. Continua sustentando a Academia Bíblica Bereia. Tem tido lutas, muitas lutas, mas também temos tido muitas vitórias. Estamos triunfando no poderoso nome de Jesus. E permita-nos voltar no próximo segunda-feira, dia 23, a continuação desta tão rica e maravilhosa matéria, Profetas Maiores. A honra e a glória e o poder damos a ti, agradecidos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Você que já pagou a mensalidade do mês de março, brigadão, brigadão mesmo. Mas se Amém. ainda não fez, você tem até o dia 31, sem a multinha dos 10. Se passar do dia 31, não tem problema não, eu vou cobrar você os 10. Deus abençoe a todos. Nosso lema para fechar tudo, seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso compromisso e disciplina. e disciplina. Seriedade, Seriedade. compromisso Compromisso e e disciplina.
necessário que ele cresça. Sa- E ó, que e ó, eu diminua. eu diminua. É É necessário que ele necessário que ele cresça cresça e e que eu eu diminua. diminua. É É necessário que necessário ele que ele cresça cresça e que e eu que eu diminua. E diminua. a Deus damos o Damos que? A honra, a a honra, a glória glória. e o poder. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Ótimo final de segunda-feira, abençoada semana, saúde, Amém. alegria, unção Amém. fresca do Espírito Santo sobre a sua vida, muita vitória, muito milagre Amém. chegando aí na sua Amém. casa, né? Em E vai nome dar de testemunho do seu Jesus. milagre, porque o nosso Deus é o Deus real, vivo e maravilhoso. Gente, ó, Amém. beijão no Glória a coração de vocês. Deus. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima segunda, permitindo a Ele. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor. Boa noite, bom descanso. Amém.